Bom dia, bom dia. Vamos lá, Amanda, Bruno, Felipe, Arthur, Larissa, Gabriel, Bela, Joãozinho, Lu, Vini, Vini, tá. Gente, então vamos lá, bom dia. A coordenação pediu para avisar vocês que tem muitos alunos que ainda estão devendo algumas atividades lá no Moodle. Então, sem essas atividades, vocês já sabem que o fechamento ele não acontece, tá? E também, se vocês não conseguirem entrar lá no portal para ver a nota, é porque o sistema apresentou alguma falha na sexta-feira e aí não estava conseguindo entrar para ver as notas, não estava liberando as notas, alguma coisa assim. Mas já foi avisado já o pessoal que cuida dessa parte, né, a secretária lá da escola já avisou o povo lá que cuida desse sistema do Galileu para estar mexendo nesse sistema. Então, provavelmente, isso aconteceu na sexta, então provavelmente eu acho que hoje, eu acho que já devem ter mexido nesse sistema aí, tá? Ele pediu para passar isso, pediu para falar para vocês também que os pais de vocês já receberam um comunicado, acho que foi na quarta-feira, falando sobre o dia da formatura de vocês. E o dia da formatura de, acho que alguns professores já comentaram, mas a coordenação pediu para a gente comentar novamente sobre essa formatura. E a formatura de vocês vai acontecer no dia 17, acho que sim, peraí. Acho que é dia 17 que vai acontecer. Bom, se eu tiver errado, alguém me corrija aí. Eu acho que é dia 17, tá? Então, a formatura é dia 17. Ele pediu para avisar vocês também, que... Ai, deixa eu olhar aqui, gente, senão eu esqueço. Peraí. Senão eu vou falar bobeira. Peraí, eu vou seguir o que ele mandou aqui para avisar. Peraí. Aqui. É aqui? Peraí. Não. Peraí que eu vou achar aqui, calma. Peraí. Devia ter separado, mas eu nem me atentei a isso. Peraí que eu vou achar aqui. Objetivo, aqui. É que é diferente. Tem um para o fundamental, o outro para o nono, e a gente acaba se perdendo. Aqui, ó. Então, a data prevista para a realização da formatura é dia 17/12. Eles queriam deixar para o ano que vem, mas eles achavam que para o ano que vem ia ficar difícil, porque alguns alunos, além de estarem viajando em janeiro, alguns alunos possíveis podem ser que estejam já no ETEC, então, se acontecer essa prova, então eles decidiram fazer esse ano, no dia 17/12, tá? Ele pediu para lembrar vocês que não vai ter uso de beca, e eu acho bacana que não tenha uso da beca, por quê? Porque as meninas, elas podem usar os vestidos longos, que elas tanto sonham na formatura, né? E não vai atrapalhar o modelito, e eu sei que havia muito esse questionamento da beca, que estragava o cabelo das meninas, lá, aquelas coisas de menina, né? Então, eles decidiram, então, por optar não ter a beca e fazer uma formatura, assim, bacana,
A única coisa que não vai ter também é o café, mas nada impede de repente, vocês se reunirem depois e, de repente, ir em algum lugar para um almoço ou para um jantar. Isso daí depende da organização de vocês, né? Tem sala que quer se reunir, eles vão se reunir na casa de não sei quem, vão fazer festa na casa de não sei quem. Então, assim, aí vai de vocês, tá? É um momento importante, porque esse ano foi bem difícil, então é bacana que vocês tenham esse momento, né? E também um momento de vocês se reverem, né? De vocês conversarem entre vocês. Eu acho que é bacana, tá bom? Então, no dia 17/12, aí depois ele vai passar direitinho, tá? Como é que isso vai acontecer, mas é isso aqui que ele pediu para passar hoje, certo? Outra coisa, entramos, quem tiver dúvida pode ir mandando, tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver. Então, gente, outra coisa, entramos no momento final do nosso conteúdo, a nossa última parte do conteúdo. Depois disso, a gente praticamente encerrou a apostila de vocês. A gente vai entrar nesse conteúdo e depois esse conteúdo ele vai se dividir em 2 partes, mas assim, coisas muito simples, e aí a gente encerra, tá? Esse conteúdo já é o início do ano que vem, então esse conteúdo vai ser retomado no ano que vem, assim, na hora que vocês voltarem, o professor ele vai retomar esse conteúdo com vocês, tá? E lembrando também que vai acontecer o reforço o ano que vem de algumas matérias, que são as principais matérias, vocês vão ter esse reforço também, tá? Estão me perguntando aqui sobre o processo de reprovação, se vai acontecer reprovação. Até o momento, a gente sabe que vai acontecer a reprovação, né? Não tem nada que fale que não vai acontecer, tá, gente? É diferente, né? O Estado corre numa linha diferente de vocês, tá? Então, o que vale para o Estado não vale para vocês, não, tá? E o Estado houve uma mudança lá no currículo, tá? Então, de vocês é diferente, tá bom? E assim, não deixe nada para a última hora, para vocês não se enrolarem aí, tá? Então, vamos lá para o conteúdo. Conteúdo bacana, viu? Então, é um conteúdo que vai usar a base todinha que vocês já tiveram a vida toda, não é uma coisa exclusiva do 9º ano, não. Um tipo de equação que vocês vão ver muito em vestibular, tá? Você não costuma ver esse tipo de equação tão fácil por aí, tá? Você vai ver que você não vai encontrar ela assim, não. Deixa eu só pegar o meu carregador aqui. Então, vamos lá. Deixa eu pegar meu carregador. Ai, peraí. Prontinho. Olha lá. Deixa eu virar aqui. Bom, aqueles que já têm uma boa base sobre equação do 2º grau, vai que vai, tá? O problema é quem tem dificuldade em equação do 2º grau. Aí, gente, aí lascou-se. Então, vamos lá. Vamos relembrar algumas coisas, porque é uma matéria dissertativa, mais dissertativa do que propriamente a conta em si, tá? Vou tentar passar o máximo aqui que der. Vamos lá. Ó, vamos relembrar alguns conceitos, senão vocês não vão entender. Primeira coisa, a gente vai lembrar disso aqui, ó. Polinômios. Faz uma volta ao seu passado aí e lembra dos polinômios que você aprendeu no 8º. Na verdade, você aprendeu ela a vida inteira, mas no 8º ano ele veio mais forte para você. Aonde você viu toda a parte de soma, subtração, divisão de polinômio, né? E que a maioria dos alunos fala, meu Deus do céu, essa é a pior parte que existe em polinômio, é a divisão do polinômio. Então, o que são esses polinômios aqui? Tá? O polinômio, ele se divide em algumas partes. Eu tenho, vamos supor, o monômio, o binômio, o trinômio, e acima de 3, tudo é poli, tá? Então, polinômio é quando começa a aparecer para vocês as variáveis, ó. Eu vou colocar variável aqui, tá?
Ó, começa a aparecer a variável e as incógnitas, ó, que são as letrinhas, tá? Variável e incógnita é a mesma coisa, tá? Não tem diferença. Então, isso você tem que ficar muito claro, essas partes. Opa, olhou letra, você fala, isso aí é um polinômio. Independente se é bi, se é mono, se é tri, tá? Então, esses polinômios que são formados por essas variáveis aqui, que são as letrinhas, ela dá surgimento a uma coisa chamada expressão. Ó, expressão. E o que são essas expressões, tá? Essas expressões aqui nada mais é do que a conta de mais, que a continha de menos, que a continha de vezes e a continha de divisão, tá? Então, seriam as continhas que você fazia dos polinômios. Então, x, 2x mais 2x, 4x, certo? Eu tenho lá, assim, 2x mais y, vamos supor, tá? Isso aqui é uma expressão, tá? Aonde eu tenho que juntar as famílias que são iguais. Então, eu tenho aqui, ó, família do X, tá vendo? Então, eu posso somar essas famílias, porque são iguais, né? Então, aqui eu tenho 3x mais y, ó lá, certo? Então, isso aqui, ó, são as expressões que vocês fazem com os polinômios, tá? O que que aconteceu? Depois das expressões, isso aqui, gente, é um processo de evolução, tá? A gente fala que a matemática, ela passa sempre por um processo de sempre estar evoluindo. É igual o ser humano, vai evoluindo, evoluindo, né? Então, era ela um polinômio, onde era uma simples letrinha, dessa simples letrinha ela passou a ser uma expressão, aí dessa expressão, ó, ela passa a ser uma equação, ó, uma equação. E a equação, a gente precisa entender e nunca mais esquecer que equação é igualdade. Quando a gente fala de igualdade, ó, a equação ela é sempre uma igualdade, tá? E a equação, por ser uma igualdade, ela se divide em vários termos, ou seja, em vários fatores e em vários graus, ó. O máximo grau de equações que a gente conhece, da resolução dela, é o 16º grau, tá? Então, o 16º grau é uma equação que a gente conhece, tá? A resolução. A partir daí, ainda está em estudo, tá? De como se resolve. Então, eu tenho a equação do primeiro grau, ó, que é a mais simplesinha de todas, aonde você tem lá o x elevado a 1, tá vendo? Depois a gente tem a equação do segundo grau, ó, que é onde você tem o x elevado a 2, tá vendo? E aí vai acontecendo a evolução de primeiro para segundo, aí a gente tem a de terceiro grau, ó, que é o x elevado à terceira, e quarto grau, ó, que é o x elevado à quarta. A gente para aqui assim, tá? Então a gente sabe que esse processo, ó, é um processo de evolução, tá vendo? Processo de evolução. E esse processo de evolução envolve algumas coisas, tá? Então, eu sei que a de primeiro grau, eu não preciso de muita coisa para resolver, tá? A de segundo grau, a gente usa fórmula para resolver. Ou através da fatoração, ou através de soma e produto. Aí o aluno, ele escolhe qual é o caminho que ele acha mais fácil, tá? E aqui a gente tem a nossa toda fórmula, acho que é uma das fórmulas mais conhecidas no Brasil, que é a fórmula de Bhaskara. É aqui onde a gente usa a fórmula de Bhaskara. Lembrando, fórmula de Bhaskara é um método de resolução. Fórmula de Bhaskara não é, gente, o nome dela, tá? Nome, equação de segundo grau, equação de Bhaskara. Não é. Equação de Bhaskara não existe. É a fórmula de Bhaskara, tá? Então, a equação de segundo grau é a equação quadrática e ela eu posso usar a fórmula de Bhaskara para resolver, tá? Depois dela, a gente vem essa aqui, ó. Essa equação do terceiro grau, gente, essa equação do terceiro grau, essa aqui, ó, a gente não vê esse ano, tá? Essa aqui você só vai ver a partir do ano que vem, tá? E olhe lá ainda, acho que é. Por quê? Porque isso aqui, ó, dessa equação do terceiro grau, pelo expoente ser ímpar, esse expoente ímpar aqui vai levar você a um método de resolução de sistema. E esse sistema, que é uma coisa assim, ó,
é aquele sistema. Só que esse sistema aqui, que é aquele sisteminha que vocês conhecem, ele te leva a uma coisa chamada matrizes, ó. Matrizes. E essas matrizes aqui, ó, você usa muito essas matrizes em linguagem operacional, linguagem de processamento de dados, análise de sistema, onde você tem que fazer cruzamento de informações. Então, essa de terceiro grau, ela está muito ligada a isso. Não existe uma fórmula para fazer, tá? Isso aqui que eu estou falando de matrizes e de um sistema não é uma fórmula, é um meio de se resolver, mas não é uma fórmula, tá? E aí a gente tem a de quarto grau, tá? E a de quarto grau, a gente também tem uma formulazinha, a gente consegue ter uma fórmula aqui para a resolução dela. Só que essa fórmula aqui vai depender muito de como é esse tipo de equação, tá? Aí vamos entender direito como isso funciona então. Ó, vou mudar aqui. Vou fazer aqui uma equação do quarto grau. Olha só, eu tenho x elevado à quarta mais x elevado à terceira, mais x elevado a 2, mais x elevado a 1, mais x elevado a zero. Ó, certo? Então, se eu olhar isso aqui eu vou por assim, ó, x elevado à quarta, mais x elevado a 2, mais 1. Tá, olha só. Aqui em cima, eu tenho uma equação do quarto grau, tá? Então, eu sei que equação é essa sempre pelo maior grau. Eu sempre olho o maior grau da equação, tá? Então, o maior grau que eu tenho é o 4. Toda vez que eu tiver uma equação com vários graus, que nem aqui eu tenho vários graus diferentes, então sempre preciso colocar em ordem, tá? Primeira coisa, coloca em ordem, tá? Depois que eu coloquei em ordem, eu consigo perceber que o maior grau dela é o 4. Então, ela é uma equação de quarto grau. Além dela ser uma equação do quarto grau, ó, eu consigo também observar, só de olhar essa equação, que ela é completa. Ela tem o 4, ela vai para o 3, ela vai para o 2, ela vai para o 1 e ela vai para o 0, para o x elevado a 0. Esse x elevado a 0 aqui nada mais é do que o 1, tá? Ou seja, é um número independente, tá? Então, aqui ela é completa, ó, tá? Agora, se você olhar essa de baixo, olha essa de baixo. Essa de baixo, ela também é do quarto grau, ó. Só que além dela ser do quarto grau, eu consigo perceber que ela é uma equação incompleta, ó, incompleta. Só que além dela ser uma equação incompleta, ela tem uma coisinha que relaciona a mais, uma coisinha que faz com que ela tem uma coisinha diferente, não estou conseguindo achar a palavra agora, mas ela tem uma coisinha bem diferente das outras, olha só. Aqui é a completa. Aqui eu tenho expoente par e expoente ímpar. Expoente par, expoente ímpar. E o zero, que também é considerado par, mas assim, o zero é nulo, então o zero não interfere em nada na nossa vida, tá? Então ela é composta sempre de par, ímpar, par, ímpar. A de baixo, eu só tenho expoentes pares, ó, expoentes pares. Olha lá. Essa aqui de baixo, que ela é do quarto grau, que ela é incompleta e que ela tem expoentes pares, eu consigo fazer uma coisa chamada redução. Redução, ó. Ou seja, eu consigo reduzir o grau dessa equação, tá? Então, se ela é de grau 4, eu consigo fazer a redução dela para grau 2, ó. Ah, professora, e o grau 1? Grau 1 é ímpar, não pode, tá? Eu tenho que reduzir o expoente máximo da equação para o grau que ela é. Vamos supor x elevado a 9, ou seja, uma equação de nono grau. Consigo reduzir? Consigo. Para que grau que eu consigo reduzir? Para x elevado à terceira. Tá vendo? Tá? Então, eu consigo fazer a redução, desde que esses números sejam números que eles batem, ou seja, ou tudo par, ou tudo ímpar. Então, se aqui eu tenho x elevado à quarta, faço a redução, eu consigo adquirir um x elevado a 2. Por quê? Porque os expoentes, eles são iguais, x à quarta e x a 2. Todos os dois são pares, ó. Certo? Então,
quarto grau, incompleto e expoentes pares, certo? Só que tem um porém, tem um porém. Eu consigo resolver isso aqui sem usar fórmula, desde que eu tenha os expoentes pares e desde que ela seja incompleta, tá? Então, eu consigo transformar essa equação aqui numa equação, ó, de segundo grau. Eu consigo fazer essa transformação. Eu consigo transformar ela numa equação biquadrada de expoente 4 para uma equação quadrada, tá? Eu consigo fazer essa relação. Como é que eu faço essa relação? Assim, ó. Essa aqui não dá, ó. Essa aqui não tem como. Olha só. Aí a gente vai voltar lá na propriedade de potência. Vamos supor. Eu tenho x elevado à quarta. A gente sempre tem que pensar no grau máximo. Qual é o grau máximo? X à quarta, tá? Então, x à quarta, eu tenho que pensar nele assim, ó. Eu posso escrever esse x à quarta de várias maneiras. Eu posso escrever ele da seguinte forma: x vezes x vezes x vezes x. Ou seja, mesma base x. Ó, o que eu faço? Somos expoentes. 1, 2, 3 e 4. E aí eu volto no x elevado à quarta. Posso escrever ele assim. Tá vendo? Posso escrever o x à quarta assim também, ó. X elevado à terceira vezes x elevado a 1. Olha lá. Mesma base x, somos expoentes. 4. Voltei novamente no x elevado à quarta. Tá vendo? Posso escrever ele como x ao quadrado vezes x ao quadrado. Ó. Mesma base x, somos expoentes. 2 mais 2, 4. Tá vendo? E posso escrever ele também da seguinte forma. Ó. X ao quadrado elevado ao quadrado. Tá vendo? Potência da potência, ó lá, 2 vezes 2, eu volto no x à quarta. Então, eu tenho várias formas de escrever o tal do x elevado à quarta, certo? Só que aí, você tem que ver sempre qual é a relação mais fácil para você. Essa aqui é uma relação, dá para usar? Até dá para usar, mas é tanto número aqui, tanto x aqui, que às vezes pode ser que confunda. Então, essa daqui não é uma relação boa para se usar essa representação aqui. Tá vendo? Aí a gente vai para o processo de anulação, de exclusão, vai excluindo o que é mais difícil. Ah, mas eu quero usar essa para representar x à quarta. Fique à vontade. Cada um escolhe o caminho que quer aí, tá? Agora, essa aqui, ó, ela tem um expoente ímpar. Tá vendo? E esse expoente ímpar aqui, ele impede de você fazer redução. Ele impede. Então, esse expoente ímpar não é um expoente bacana para você usar, tá? Por quê? Porque aqui é par e aqui é ímpar. Então, esse aqui, ó, também não é legal, tá? E aí você tem as duas últimas opções, ou esta, tá? Essa aqui é legal também, só que essa aqui cai na mesma coisa que essa aqui, ó. Tá? Por quê? Porque tem mais X para trabalhar, para mexer. Agora, essa aqui tá bonitinha para você. Por quê? Porque aqui, na verdade, ela tá escrevendo, ela escreveu, ela fatorou exatamente isso aqui, ó. Ó. Ou seja, ela diminuiu o máximo, tá vendo? Ela fez a escrita no máximo, assim, ela reduziu o máximo dela para você, a leitura dela. Então, essa aqui é uma relação boa, tá? Então, você pode colocar que x elevado à quarta é a mesma coisa que x ao quadrado elevado a 2. Tá vendo? É a mesma coisa. Aí, o que acontece? Você precisa fazer a redução. Qual é a redução? Ela é de grau 4, ela precisa cair para um grau 2, tá? Então, você vai criar uma relação. Você vai criar essa relação. Como? Assim, ó. X elevado à quarta vai ser igual. Esse x ao quadrado aqui, ó, você vai dar um nome para ele. Você vai dar um nome, você vai criar a sua relação, tá? Só que você tem que criar uma relação que você saiba resolver, tá? Não adianta eu chegar aqui e falar assim, ó, x elevado a 2, eu quero colocar a elevado a 16. Você vai saber mexer com esse a elevado a 16? Se você souber, você pode pôr, porque você decide qual é a relação que você quer criar. Só que esta relação tem que ser uma relação que você consegue resolver,
tá? Senão não vai ter como. Então, você tem aqui x elevado a 2. Vou criar uma relação. O que é uma relação? Eu vou substituir isso aqui por algo que eu possa criar uma relação e que seja a mesma coisa. Como? Ah, professora, mas a equação. Equação, se eu mexo em tudo. Essa é a regra. Então, eu chego aqui e faço assim, ó, esse x ao quadrado, a partir de agora, vou dar um nome para ele, ó. Ele vai se chamar y. Ó. Ah, mas tem que ser y? Não, você usa a letra que você quiser, a variável que você quiser, que o y é o mais usado, tá? Então, x ao quadrado, ele vai se chamar y, tá? Só que esse x ao quadrado, ele também está elevado, ó. Então, na verdade, x elevado à quarta, agora vai ser y elevado a 2, porque aqui existe 1, ó. 2 vezes 1, 2. Tá vendo? Ó, criei uma relação. Isso aqui é uma relação, tá? Ah, professora, mas por que você levou para o y elevado a 2? Por quê? Porque o 2, aqui o expoente 2, a gente sabe que cai numa equação do segundo grau. E você sabe resolver uma equação do segundo grau. Como é que você vai pôr aqui, ó, x elevado à terceira? Vamos supor, você põe aqui, x ao quadrado, você quer que seja y elevado à terceira. Você pode fazer isso? Pode. Mas aí você vai cair aqui, ó, x é quarta, vai ser igual a y elevado a 6. Se você colocar aqui y elevado à terceira, porque 3 vezes 2 vai dar 6 aqui em cima. Você sabe resolver uma equação de sexto grau? Não. Então, tem que te levar a uma relação que você saiba resolver, senão não tem como. E y elevado a 2 é uma relação que você já sabe resolver. Então, toda vez que você tiver y elevado a quarta, você substitui por... toda vez que você tiver x elevado a quarta, você substitui por y elevado a 2, certo? Aí, vamos fazer o cálculo dela agora. Ó. Vamos pegar um exemplo aqui de um cálculo, tá? Eu tenho x elevado à quarta menos 5x elevado a 2, ó, mais 6 igual a 0. Olha lá. Primeira coisa, para resolver isso, ela precisa ser incompleta. Então, você olha, incompleto. Então, já é meio caminho andado. Você só consegue resolver isso se for incompleto. Depois, olha os expoentes. Par, par, par. Então, você consegue fazer a redução. Então, primeira coisa, vamos fazer a redução. Então, x elevado à quarta vai ser igual a y elevado a 2, certo? E x elevado a 2 vai ser igual a y. Tá vendo? A gente reduziu. Aí você fala, professora, mas aqui é 1, ó, é ímpar. Mas não é isso que comanda. Quem comanda é sempre o primeiro. Porque é esse primeiro aqui que indica o grau da equação. Tá? Então, vamos substituir a redução agora. Vamos fazer a redução. Ó. Aonde você tem x à quarta, vai virar y elevado a 2. Menos 5, 5. Aonde você tem x elevado a 2, vai virar y. Ó. Mais 6. Igual a 0. Ó lá, reduzir. Tá vendo? Então, agora, uma equação que era biquadrado, uma equação de grau 4, ela passou por uma equação de grau 2. Então, essa equação de grau 2 é a equação de segundo grau. Chegou aqui. Depois que você chegou aí, você pode escolher qualquer método para resolver. Você decide, tá? Qual é o método que você quer. Então, vamos para o método que... Então, vamos para o método mais usável, que é o delta. É igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Delta é igual b ao quadrado. B ao quadrado, ó, quem é o b? Menos 5. Menos 5 ao quadrado. Menos o 4 vezes o valor do a. Isso que vocês já sabem fazer, que é 1 vezes o c, que é o 6. Delta vai ser igual menos 5 ao quadrado, 25. Depois, 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 6, 24. Então, delta é igual a 1. Depois que eu resolvi o delta igual a 1, vou para a segunda parte da equação, que é o valor...
que é o valor do x1 e do x2, que no nosso caso agora é o y, né? Então, y vai ser igual a menos b, mais e menos, raiz quadrada de delta, 2 vezes o a. Y vai ser igual a menos b, ó o valor de b, menos 5, então menos com menos, mais. Mais e menos, raiz quadrada de 1, dividido por 2 vezes o 1. Só substituir. E agora a gente vai chegar nos dois resultados da equação de segundo grau. Y vai ser igual a 5, mais raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 2. 5 mais 1, 6 dividido por 2, 3. Achei o primeiro. E aí, y é igual a 5 menos 1 dividido por 2. Olha lá, 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Achei os dois resultados, tá? Achei o resultado do x1 e achei o resultado do x2, tá? Então, vamos lá agora. Depois que eu achei isso, gente, eu vou fazer a transformação, porque esses valores que eu achei é referente à equação do segundo grau, tá vendo? Agora a gente vai transformar. Está escrito informar um problema. Agora eu vou fazer a transformação. Achei. Ó, vamos fazer a transformação agora. Ó, qual é a transformação? Pego a relação aqui em cima, tá vendo? Aí eu vejo qual relação é mais fácil para mim. Então, na verdade, a única pegada diferente que a gente tem é isso aqui, ó. Tá? Então, você vai pegar essa relação. Aí você vai olhar qual é mais fácil. Você tem duas opções, essa ou essa, tá? Aí você tem que pensar no valor da equação do segundo grau. Olha só, y e y. Esse aqui é um y elevado a 1 e esse aqui é um y elevado a 1. Não é y elevado a 2, certo? Porque equação de segundo grau a gente sempre tem dois valores de x. Olha lá. Só que aqui agora é y. Então, se eu for pegar essa aqui, ó, y ao quadrado, eu vou ter que fazer uma nova transformação. Então, para mim, o ideal é pegar essa aqui de baixo, ó, porque essa aqui, o y já está elevado a 1. Ó. Tá igual isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então, essa aqui de baixo é a relação mais fácil para pegar. Então, a gente pega a relação para fazer a transformação. X ao quadrado é igual a y. Aonde tiver... Acho que consegui. Aonde tiver o y, você vai substituir pelo valor. Achei. O y, você vai substituir pelo valor. Gente, espera só um pouquinho. Pronto, gente, voltei, desculpa, tá? Olha lá. Então, x ao quadrado é igual a y. Vou usar essa relação porque é a relação mais fácil, tá? Por quê? Porque eu já tenho y e y, então essa é mais fácil para mim. Aí, esse y aqui, eu vou substituir o valor dele que você achou anteriormente, que é o 3. Ó, peraí que a caneta tá sumindo. Que é o 3, tá vendo? Substituir. Então, esse 2 aqui, lembra? O inverso de expoente é raiz. Então, x vai ser igual a raiz do número 3. Só que se a gente olhar aqui, ó, isso aqui é uma equação do segundo grau incompleta. Tá vendo? Onde eu tenho o A e tenho o C. Ela é incompleta. E toda equação do segundo grau admite dois resultados. Então, eu vou ter um x positivo, ó, e um negativo. Faço a mesma coisa com o outro. Eu tenho x elevado a 2, que é igual a y. X elevado a 2, que é igual ao outro valor do y. 2. 2. Então,
x vai ser igual, ó, a raiz de quem? Do número 2. Pronto. Ó lá, o 2 virou raiz, tá? Ou seja, se é do segundo grau, admite sempre dois resultados, mais e menos, tá? Gente, peraí que tá chamando outra vez aqui, peraí só um pouco. Pronto, gente, já voltei. Ó, x ao quadrado igual a 2, certo? Esse 2, ele vira expoente, ou melhor, esse expoente, ele vira raiz. E aí eu cheguei no resultado final. Então, olha só. Ai, estão chamando toda hora aqui. Eu tenho uma equação elevada à quarta, certo? Essa equação que é elevada à quarta, ela é uma equação incompleta. Além dela ser incompleta, o expoente dela é de grau par. 4, 2 e 0. Tudo par. Se é tudo par, eu consigo fazer essa redução que está aqui embaixo. O segredo é esse, ó. Essa redução. Como é que eu faço essa redução? Através dessa relação aqui, ó. Essa relação aqui. Posso usar uma outra relação além dessa? Posso, desde que você saiba resolver esta relação, tá? Se eu sei que ela é de grau 4, eu sei que eu consigo transformar ela num grau 2. Por quê? Porque eu sei resolver uma equação de segundo grau através de Bhaskara, certo? Então, aonde eu tenho x à quarta, eu faço a redução para y ao quadrado. Y ao quadrado é a mesma coisa que x à quarta. Olha lá, fez a redução dos termos, das variáveis. Olha lá, reduzi. Depois que eu reduzir, resolvo uma equação de segundo grau, tá? Resolvo normal, como se fosse uma equação de segundo grau. Cheguei nos resultados, 3 e 2. Isso aqui referente à equação de segundo grau. Só que agora eu preciso transformar ela novamente. Por quê? Porque eu quero a x elevada à quarta e não a y elevada a 2. Então, o que eu faço? Pego a relação. Escolho uma das duas relações. Ou a de cima ou a de baixo. A de baixo é mais fácil. Por quê? Porque aqui já está dizendo que o y é 1 e que o y é 1. Então, pego a de baixo. Tá vendo? Essa relação aqui de baixo, ó, pego ela aqui, ó. Tá vendo? Aí, o y, eu vou substituir pelos valores, tá vendo? Ó, 3. Y, o 2 é expoente, vira raiz. Mais e menos, raiz de 3. Depois, substituir pelo primeiro resultado, ó. Depois eu faço a mesma coisa com o segundo. Ó lá, tá vendo? Sempre mais e menos por quê? Porque isso aqui é uma equação do segundo grau incompleta. Então, ele admite sempre dois resultados. Agora, gente, resultado final, que é a solução. Ó a solução. Mais raiz de 3, menos raiz de 3, mais raiz de 2 e menos raiz de 2. Ó lá. Essa é a solução. Então, o que acontece? Quarto grau. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. Só que eu também posso ter 3 respostas, 2 respostas ou nenhuma resposta. Ah, professor, posso ter 5 respostas? Não, porque a gente tem quarto grau. Ou seja, vai no máximo até 4, então não tem como. Tá? É bem simplesinho. Gente, na outra aula, deixa eu interromper aqui. Na outra aula, a gente vai voltar direitinho. A gente vai voltar direitinho e aí eu volto novamente a explicar para vocês, mas eu volto a explicar para vocês através da fórmula. Como é que a gente usa a fórmula, tá? Peraí, então não sobrou nenhuma resposta? Peraí, gente, não entendi. Ô, Mi, eu não entendi o que você quis dizer. Bom, não entendi. Então, gente, conforme a gente, como vocês estão vendo ela agora, às vezes ela causa um desconforto aí, tá? Mas a gente vai voltar nela, é uma matériazinha importante, mas ela é simplesinha.
E aí, na quarta, a gente volta nela, mas aí a gente vai voltar nela com a fórmula. Então, já sabe qual é a relação mais fácil de usar. É aquela que eu coloquei aí, tá? Existem outras? Matemática existem milhões de jeitos, tá? Mas é você que vai escolher qual é o jeito mais fácil para você. E aí, na quarta, a gente volta. E aí, eu explico novamente como é que vocês vão fazer, tá bom? Ela novamente com a fórmula. Que aí a gente só tá fazendo através da relação, tá? Gente, ó, beijo, fiquem com Deus, se cuidem aí. Gente, tchau, até a próxima, até quarta.